Olá! Veja o que o Justiça para Todos de hoje traz para você. STJ contrata mão de obra especializada para acelerar a digitalização de processos. Conselho da Justiça Federal reinicia as atividades. Veja também uma reportagem sobre os resultados do Movimento Nacional de Conciliação. Eu sou Samuel Figueiredo e Justiça para Todos já está no ar. Processos analisados e também uma despedida. Foi assim a primeira sessão deste ano do Conselho da Justiça Federal. O CJF reiniciou as atividades no dia 10 deste mês. 18 processos foram apreciados no primeiro encontro do ano. O Conselho da Justiça Federal, CJF, iniciou as atividades discutindo, entre outros assuntos, dispositivos orçamentários para as 5 regiões da Justiça Federal. 2010 já começou com muito trabalho e expectativas. Como sempre se diz, quando se inicia um ano, aquele ano é decisivo sempre. Esse não seria diferente, né? A gente sempre tem uma expectativa de melhoras, né? De soluções às questões que ficaram para trás. E nós no Conselho também temos essa pretensão de realmente darmos solução às várias questões que a Justiça Federal enfrenta no momento, que a magistratura federal, que os servidores federais também buscam, né, no Conselho encontrar essa solução. Mas me parece que o ponto mais importante e nevrálgico, pelo menos neste primeiro momento, é a questão que se relaciona com as varas federais, quer dizer, a distribuição das varas federais, saber onde elas vão ser instaladas. Essa decisão é muito importante para a Justiça Federal, mas especialmente para a população brasileira. A primeira sessão marcou a despedida da desembargadora federal Marli Ferreira do CJF, depois de quase 2 anos e 10 meses no cargo. A conselheira, que também é presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, foi amplamente elogiada pelo colegiado e ainda recebeu uma placa comemorativa pelo desempenho exemplar no Conselho da Justiça Federal. O sentimento aqui, ele transborda na emoção, no respeito, na admiração, no carinho que Vossa Excelência sempre teve. Então eu queria dizer de toda a honra, de todo o respeito que os juízes federais têm por Vossa Excelência, a saudade que Vossa Excelência vai deixar, e queria deixar o beijo, o abraço, o carinho de todos os juízes federais e todo o respeito por Vossa Excelência. Nós andamos muito bem esses 2 anos e 9 meses e meio, fizemos muitas coisas em prol dos servidores, em prol dos magistrados. Muitas decisões importantíssimas foram alinhavadas e assentadas no Conselho. Nós conseguimos começar o programa de informatização da Justiça Federal, sob a batuta do ministro Asfor Rocha. Nós conseguimos grandes convênios com a Caixa e o Banco do Brasil para as nossas necessidades de informatização. Nós acertamos várias situações, inclusive de procedimentos no âmbito dos tribunais da Justiça Federal de primeiro grau. Portanto, eu acho que nós saímos fortalecidos toda vez que trabalhamos com homens e mulheres sérios e que, apesar das divergências, convergem todos para dar a esse país uma resposta de eficiência, celeridade e transparência. O Conselho é absolutamente transparente, isso dá uma sensação de dever cumprido. A doutora Marli é uma simpatia, né? Sempre alegre, a alegria a acompanha sempre, né? Além, evidentemente, de ser uma pessoa muito competente, muito dedicada, né? E comprometida com a instituição e muito obcecada, né, em atingir os objetivos que ela tem sempre traçado e que visam sempre a melhoria da Justiça Federal, né, e dos magistrados e servidores federais, né. Então essa sua saída, que é inerente evidentemente do término do mandato, né, e que ocorre com todos, sem dúvida nenhuma, nos deixou um pouco tristes e sem dúvida nenhuma já com muita saudade. No lugar da desembargadora Marli Ferreira, assume o cargo o desembargador federal Roberto Haddad, que já vai estar presente na próxima sessão do CJF, no dia 18 de março. Agora, no dia 19 de fevereiro, o senhor assume o TRF da Terceira Região. Na sua avaliação, o que é mais importante durante a sua administração? Eu acho que tudo é importante.
Imagina que assumir um tribunal, que é um dos maiores tribunais do país, da área federal é praticamente o maior. É uma responsabilidade muito grande. E eu tenho que ter o apoio do Conselho, de tudo, porque, afinal de contas, nós temos uma pleiade imensa de matérias a decidir. E a parte administrativa não é muito afeta aos juízes. Nós temos que aprender e o Conselho provavelmente vai nos ajudar muito. E o Superior Tribunal de Justiça pode se tornar o primeiro tribunal do mundo a trabalhar totalmente informatizado. O prazo para cumprir a meta é curto, mas o STJ conta com a ajuda de novos e especiais servidores. Uma verdadeira corrida contra o tempo. Cerca de 800 processos chegam diariamente ao Superior Tribunal de Justiça, STJ. Papéis que precisam ser digitalizados até o final de março. Com o prazo cumprido, o tribunal vai se tornar o primeiro do mundo totalmente virtualizado. Quem ganha com isso? Eu, você, cidadãos comuns, advogados, servidores, juízes e ministros. Aqui no Superior Tribunal de Justiça, os processos que chegam desde 1º de fevereiro de 2010, de qualquer origem, estão sendo digitalizados no mesmo dia. Graças ao trabalho dessas pessoas, um tipo de mão de obra especializada para lidar com um serviço que exige paciência e concentração. São 250 portadores de deficiência auditiva que trabalham 6 horas por dia, de segunda a sexta-feira. Das 4 etapas de transformação de páginas em arquivos digitais, higienização, indexação, digitalização e validação, o grupo participa da digitalização. Em média, os processos têm 350 páginas, volume que esses terceirizados levam apenas 20 minutos para digitalizar. Nós temos dentro desse grupo, nós temos uns que sobressaem mais, digitalizam 5.000 folhas por dia, digitalizam até mais, 6, 7, outros digitalizam 1.000. E aí a gente começa a trabalhar para que esses que estão digitalizando 1.000 chegue a 2.000, chegue a 3, e isso varia, né? Porque cada um tem suas limitações, tem outros que têm mais facilidade, entendeu? Mas isso a gente trabalha individualmente e a gente chega àquela média esperada. Hoje nós achamos que até 4.000 folhas por dia seria o ideal. Tem uns que ultrapassam. Aqui se deve à alta produtividade por serem deficientes auditivos e terem dificuldade de uma vaga no mercado de trabalho. Eles valorizam ao máximo a oportunidade, são disciplinados e quase nunca se distraem. Isso é um modelo, o STJ está sendo modelo. Então já estão pensando nesta mão de obra que até então não era conhecida, que são os deficientes. Aqui no nosso caso auditivos, mas poderá ser estendido para outros deficientes. Até eu imaginava até os cadeirantes, né? Então, porque eles dão valor, fazem o trabalho com dedicação, não falta o serviço, né? Quando falta, né, repõe logo em seguida. Enfim, eles valorizam muito essa oportunidade. O convênio entre o tribunal e organizações não governamentais agora é modelo de ressocialização de pessoas com deficiência para o resto do país. E foi por meio desse convênio que o primeiro emprego chegou para Patrícia Cristina, de 22 anos. Em Libras, linguagem brasileira de sinais, a jovem explica que passou por um treinamento e que depois disso tira de letra o trabalho. Gosta do que faz, dos amigos e, com o salário, pode ajudar a família e pagar também a faculdade de administração. O projeto STJ na Era Virtual, que começou em janeiro de 2009, pretende integrar o tribunal com todos os tribunais de justiça e tribunais regionais federais. Com a virtualização, a atividade jurídica ganha mais transparência. Os arquivos podem ser acessados pelas partes sem que as mesmas tenham de fazer peregrinações aos tribunais. E, além disso, recursos como o da assinatura digital garantem a segurança de dados, documentos e processos. Esse é o novo poder judiciário brasileiro. Essa produtividade, evidentemente, é um esforço em conjunto de toda a equipe, né?
tanto dos digitalizadores como dos gerentes, né? Em cada sessão dessa nós temos um chefe e todo o trabalho. A presidência também está acompanhando isso, né? Diariamente, minuto a minuto. Então é uma equipe muito coesa, tem um objetivo que é a virtualização do processo. E daqui a pouco você vai saber como vai funcionar a GRU Judicial. Aguarde, nós voltamos em instantes. Para garantir que esse jogo fique no zero, escalamos um time muito especial. Que bonito! Invadiu, ajeitou, bateu pra fora! Chama a torcida, bateu pra fora! Firula, assim esse jogo não sai do zero. Mas garantir o zero na sua fatura é muito mais fácil. Use os cartões da Caixa e concorra à fatura zerada e ao sorteio de 20 viagens com acompanhante para a África do Sul. Promoção Seleção Fatura Zero. É da Caixa. Está quase pronta a GRU Judicial. A guia de recolhimento de receitas da União vai facilitar a vida dos magistrados, do governo federal e dos cidadãos com o processo na Justiça. A guia de recolhimento de receitas da União, GRU, deve ficar pronta em 30 dias. A GRU Judicial, quando implementada, terá como objetivo a arrecadação e transferência à conta única do Tesouro das receitas de contas judiciais referente aos depósitos que hoje é arrecadado através de DARF. Essa guia de recolhimento da União, de receitas da União, é um documento padronizado pelo Tesouro Nacional para gerenciar melhor qualquer ingresso nas contas do Tesouro Nacional. Para o Judiciário vai ser muito mais fácil no sentido de que ele, num tempo muito menor, ele tem condições de identificar aquele recurso que é devido para ele. É pagamento de taxa, custo judicial, emolumentos, aquelas taxas de reproduções, xerox de documentos do processo judicial, cartas de sentença. Então essas informações, esses custos todos por conta do processo judicial que está tramitando, todas elas vão ser recebidas através da GRU, substituindo o DARF, que hoje é utilizado. A criação desse novo sistema identificado elimina a utilização de contas bancárias e visa a melhoria do processo de arrecadação, classificação e destinação das receitas. Qualquer pessoa ou próprio juiz que estiver cadastrado vai poder ter acesso de forma facilitada. Vai melhorar para o cidadão, que vai ter um documento padronizado, um documento único, para o Tesouro Nacional, que vai mais facilmente conseguir arrecadar e classificar e distribuir essa receita, e para o órgão também, que tem informação gerencial e acompanhamento em tempo real dos valores recebidos, porque a Caixa repassa informações de todas essas guias recebidas de forma eletrônica. A guia pode ser obtida na internet, o preenchimento dela pode ser feito pela internet e impressa para posterior pagamento. Direito tributário e direito internacional serão temas de cursos neste início de ano. Confira agora em nossa agenda. Curso de especialização em Direito Internacional. As aulas começam no dia 5 de março em São Paulo. Outras informações pelo telefone 11 31 24 9600. Curso de especialização em Direito Tributário. As aulas começam no dia 6 de março em Porto Alegre. Maiores informações pelo telefone 51 3388 8023. Curso de pós-graduação Lato Sensu Direito Processual Civil. As aulas começam no dia 6 de março no Rio de Janeiro. Outras informações pelo telefone 0800 970 9556. Curso de Inglês Jurídico em São Paulo. As aulas começam no dia 18 de março. Maiores informações pelo telefone 11 3285 1555. E veja no próximo bloco uma reportagem sobre o Movimento Nacional de Conciliação. Voltamos já, não saia daí. Para garantir que esse jogo fique no zero, escalamos um time muito especial. Que bonito! Invadiu, ajeitou, bateu pra fora! Chama a torcida, bateu pra fora! Firula, assim esse jogo não sai do zero. Mas garantir o zero na sua fatura é muito mais fácil. Use os cartões da Caixa e concorra à fatura zerada e ao sorteio de 20 viagens com acompanhante para a África do Sul. Promoção Seleção Fatura Zero. É da Caixa.
As metas da Justiça para este ano serão definidas durante o 3º Encontro Nacional do Judiciário, no dia 26 deste mês, em São Paulo. Está prevista a participação dos presidentes de todos os 91 tribunais do país. No encontro, também serão apresentados os resultados das metas do ano passado. Entre elas está a meta número 2, de julgar todos os processos que ingressaram na Justiça antes de 31 de dezembro de 2005. E o balanço da Semana Nacional de Conciliação, realizada em dezembro de 2009, revela que quase metade das audiências realizadas naquele período resultou em acordos de conciliação. Foram quase 1.300 acordos firmados durante uma semana no final de 2009. Os tribunais e juízes, os juízes de primeira instância, especialmente no Brasil, de um modo geral, já faziam conciliações, mas não com tanta frequência, não era cultura, não havia uma cultura no judicial, no poder judiciário de conciliação, de resolver os conflitos por via da conciliação. Depois da criação do Conselho Nacional de Justiça, houve uma sistematização dessa forma de solução de litígio e foi então criado um movimento nacional de conciliação, de modo mais além de estimular não só as partes a resolver os seus conflitos por essa via, por esse mecanismo, mas até também de incentivar os próprios juízes a recorrer mais a essa alternativa de solução de conflito. Em todo o país foram agendadas 333 mil audiências pelos 56 tribunais de justiça federal, estadual e do trabalho. Segundo a presidente da Comissão de Acesso à Justiça e Cidadania do Conselho Nacional de Justiça, conselheira Morgana Richa, o balanço final foi positivo para o judiciário e para a sociedade. A conciliação é inegavelmente um meio que coloca à disposição do cidadão, das partes, uma possibilidade de chegar a uma solução desse processo com dois aspectos que são fundamentais: a celeridade e a efetividade, sem contar um grau de satisfação em relação à solução que é muito maior na medida em que, quando você consegue atingir a conciliação, a percepção de justiça das partes é muito maior. Se verifica aonde se pode chegar, como se pode chegar e, de fato, em processos como os, por exemplo, previdenciários, que dizem respeito a uma área muito importante da Justiça Federal, se atinge um grau de resultado em relação a uma população que tem essa demanda, que é social e que traduz o verdadeiro papel da Justiça. 65 mil servidores, entre magistrados, juízes, conciliadores, leigos e colaboradores, atenderam 485 mil pessoas durante a Semana de Conciliação. Na Justiça Federal foram realizadas 13.464 audiências, 7.739 acordos homologados, no valor de 85,7 milhões. Os resultados da conciliação complementam o desempenho do Judiciário para o cumprimento da Meta 2, que consiste no julgamento de processos que ingressaram na Justiça até 2005. Na Semana da Conciliação, 70 mil audiências resultaram em acordos no valor de 220 milhões de reais, todos eles relacionados à Meta 2. Considerando a Meta 2 e mais a semana de dezembro, foram 620 mil pessoas atendidas. Quer dizer, é um período bastante curto em que mais de 500 mil de pessoas são atendidas pelo Judiciário com uma visibilidade e com uma percepção de eficácia, de atuação concreta desta instituição, deste poder do Estado, com algo que diz respeito à cidadania, à solução do conflito e ao efetivo papel do Judiciário sendo concretamente exercido. Para a conselheira Morgana Richa, a Justiça Federal tem um papel importante na conciliação. E a Justiça Federal ela tem um trabalho super importante, um aspecto que é bacana na Justiça Federal é o grau de processos solucionados no acordo. E não é por acaso, porque eles direcionam a efetividade da solução. Então, o processo que vai para o acordo na Semana da Conciliação é aquele que tem possibilidade concreta, ele já está trabalhado. Ele chega ali numa fase assim que 50% já caminhou e os outros 50% acontecem depois, né? Tem uma dinâmica que a Justiça Federal adotou que é bem interessante, né? Pré-processual que está vindo aí, tem muita coisa pela frente. Conciliação pré-processual é um sistema que a gente está implantando lá na 4ª Região de tentar solucionar o processo já no seu início.
Então, é o que a gente chama de SICOP, lá, Sistema de Conciliação Pré-Processual. O processo chega lá na Justiça e, antes de qualquer andamento, ele vai direto para a Central de Conciliações e as partes são chamadas para tentar resolver, então, aquele conflito logo no início. Então, já tem uma experiência prática lá, com bom proveito lá no Paraná, em matéria previdenciária. Então, vários processos envolvendo benefícios previdenciários chegam na Justiça, vai direto para a conciliação e ali já tem um perito, já está todo mundo ali e resolve aquele processo no início. Então, com isso, é mais uma fórmula que a gente encontra de tentar resolver um dos principais problemas da Justiça hoje, que não é só do Judiciário, é um problema que envolve diversos segmentos de poderes do Estado, que é inclusive processual, leis e tudo, que não se resolve do dia para a noite, que é o problema da morosidade. Então, com a conciliação, além das partes saírem mais satisfeitas, né, de resolver o seu problema pela forma amigável, em vez da disputa judicial, resolve-se também mais rápido, bem mais rápido do que uma sentença. Aproximadamente 1.500 detentos em todo o país devem ser transferidos por meio da Operação Retorno. Para isso, o Conselho Nacional de Justiça assinou acordos de cooperação com os Ministérios da Justiça e da Defesa, que vão permitir maior rapidez e segurança no transporte de presos, conhecido como recambiamento. A medida também vai dar agilidade aos processos judiciais e devolver aos estados de origem os presos que aguardam julgamento em unidades prisionais distantes de onde cometeram os crimes. O CNJ também assinou acordo com as Nações Unidas para combater o crime organizado e a corrupção. O objetivo é a troca de experiências para uma ação mais efetiva contra o crime organizado. Sugestões de melhorias nessa área estão sendo propostas em consulta pública, cujo prazo termina no dia 18 deste mês. O Supremo Tribunal Federal oferece mais um novo serviço. Depois da transmissão das sessões plenárias pelo YouTube e mensagens no Twitter, as decisões do STF podem ser acessadas também pelo telefone celular. Estão disponíveis os 3 serviços mais buscados no site da Corte, que é a consulta processual, a consulta à jurisprudência e as notícias. Para utilizar o STF Mobile, é preciso que o usuário disponha de um telefone celular com dispositivo que acessa a internet. Ministério da Justiça lança campanha nacional de combate ao tráfico de pessoas. O objetivo é conscientizar e alertar a população sobre a gravidade do problema, assim como incentivar a prática da denúncia. Materiais diversos serão divulgados de forma ostensiva em aeroportos, rodoviárias e shoppings. E o Justiça para Todos de hoje está terminando. Você pode enviar sugestões para o programa pelo site www.ajuf.org.br. Obrigado e até nosso próximo encontro.